Turminha! Que bom que mais uma semana se passou, o Senhor nos guardou e nos deu a oportunidade de estarmos aqui para adorá-lo. Turminha, hoje nós vamos falar sobre a importância do perdão e sobre como é fundamental confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, aqueles momentos em que a gente não sabe o que fazer e que a gente precisa de uma orientação do Senhor. Para iniciar, nós vamos orar com Vinícius. Oremos, querido Deus, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso e por esse pão de cada dia. Obrigado por Senhor ter cuidado da minha família e da família Nova Aliança. Que o Senhor proteja todos nós, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor é todo poderoso. Em nome de Jesus, amém. Amém! Agora nós vamos fazer a leitura de 2 versículos bíblicos que se encontram no livro de Salmos. Salmos 56, 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, crianças, quando a gente confia no Senhor, a gente ora todos os dias, a gente faz a leitura da palavra para ter orientação e a gente permanece firme nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra. Aí, quando os problemas vierem, a gente não será derrotados. Agora nós vamos aprender, ouvir um versículo com Pedro. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos que te invocam. Salmos 86, 5. Amém! Nesse momento, a irmã Sônia irá fazer uma oração por todas as crianças. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão nos assistindo nessa hora. Nós vamos agora orar, interceder ao Senhor pelas nossas crianças. Oremos então. Senhor Deus e Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos o Seu nome porque Tu és santo, santo, santo. Tu és o nosso Deus, aquele que cuida de nós. E nesta hora, queremos clamar, Senhor, interceder pelas nossas crianças, Senhor. As crianças da nossa igreja, Batista Nova Aliança, e todas as crianças, Senhor, da face da terra. Porque sabemos que elas te pertencem. Tu já disseste, Senhor, na Tua palavra, delas é o reino dos céus. Pai, em nome de Jesus, esteja cuidando com todo o carinho que o Senhor tem, Senhor Deus, zelando por essas vidas, Senhor, essas vidas preciosas, Senhor Deus, que nós amamos muito, Senhor. Elas fazem parte da nossa vida, elas alegram a nossa vida, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, esteja livrando ela de todo o mal, Senhor Deus. Esteja desviando ela do mau caminho, Senhor, ao crescer, ao estarem adolescentes, Senhor, ao estarem jovens, Senhor, em todos os momentos que Tu estejas cuidando delas, Senhor Deus. Que a Tua graça, Senhor, seja sempre derramada sobre as crianças, Senhor Deus. Que nenhum mal sobrevenha sobre elas, Senhor. Nenhuma enfermidade, Senhor. Nenhum homem mau. Nenhuma perversidade, Senhor. Nada, Senhor. Tudo de bom, Senhor Deus, Tu esteja derramando sobre as nossas crianças, Senhor Deus. Abençoando os seus lares, dando os lares fortalecidos na Tua palavra, Senhor Deus. Abençoando seus pais, seus responsáveis, Senhor Deus, para que busquem sabedoria no Senhor, para poder cuidar, educar, Senhor, e encaminhar bem essas crianças. Pai, em nome de Jesus, colocamos elas agora nas Tuas santas mãos, Senhor Deus. É quem mais pode cuidar bem, Senhor, é o Senhor, que tem tudo de bom para dar às nossas crianças, Pai. Nós clamamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém! Crianças, agora chegou o momento que vocês gostam muito, que é o momento da nossa história bíblica. E hoje, quem vai trazer a história para nós é uma convidada especial, Isabelle. Ela fez parte da Turminha Nova Aliança quando era criança, assim como vocês. Ela vai trazer a história de José,
uma história que ensina sobre o perdão, sobre a importância de confiar em Deus e fala sobre o amor à família. Em seguida, para finalizar, vocês vão ter um momento musical. Uma boa semana, fiquem com Deus e tchau! Olá, galerinha! Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e para mim é uma honra muito grande, porque eu já fiz parte da turminha Nova Aliança dos meus 8 aos 11 anos. Então foram muitos ensaios, muitas apresentações, muitas histórias bíblicas e eu agradeço muito a essa igreja e a esse ministério que me deu todo um suporte nos meus primeiros passos na fé. Minha gratidão a todos vocês. E nesse dia eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história de José. Quem aí está lembrado de José? O filho de Jacó. Lembra que Jacó tinha muitos filhos, mas ele tinha um que ele tinha um amor especial, que era José, e seus irmãos tinham muita inveja dele. Sim, é sobre ele mesmo que nós vamos falar hoje. Em um certo dia, Jacó deu uma capa colorida para José, e seus irmãos ficaram com muita inveja. E além disso, José andava tendo uns sonhos estranhos, onde a sua família se curvava diante dele. Então seus irmãos, que já não gostavam muito dele, acabaram ficando furiosos com tudo isso. Então um dia, o seu pai Jacó pediu para que ele fosse até onde os irmãos estavam trabalhando para ver se estava tudo bem. E quando os irmãos viram José de longe, começaram a armar um plano para acabar com a vida de José. Olha que coisa feia! Mas aí Rúben teve uma ideia de colocar ele em uma cisterna sem água. Assim estaria protegendo a vida dele, mas também teria ele distante. E assim fizeram. E pegaram a capa de José, mancharam de sangue e entregaram a seu pai, dizendo que José havia morrido e que um animal teria o devorado. Seus irmãos, depois de terem escondido, venderam como escravo para o Egito. Olha quanta coisa acontecendo nessa família. Imagina o medo que José estava sentindo nesse momento. E como será que está José como escravo lá no Egito? Então, José era um escravo muito bonito e a esposa de Potifar começou a olhar para ele de uma forma diferente. E um dia ela armou um plano para ele. E nesse plano, Potifar acreditou mais em sua esposa do que nele, e então ele foi mandado para a prisão. Olha quanta injustiça acontecendo na vida de José, não é mesmo? E quando José foi para a prisão, quem estava lá? O chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, porque tinham ofendido o faraó. E então José teve a missão de cuidar deles dois. E em uma noite eles tiveram um sonho e estavam muito preocupados com isso. José interpretou os sonhos. E então a interpretação do chefe dos copeiros seria que ele voltaria a trabalhar para o faraó. Agora a interpretação do sonho dos padeiros não foi nada legal. Ele seria morto. E então, depois de 3 dias, isso aconteceu. E José fez um pedido para o copeiro, para quando estivesse perto do faraó. Mas o copeiro se esqueceu do pedido e também de José. E então foi passando o tempo. E depois de 2 anos, o faraó começou a ter sonhos muito estranhos e chamou pessoas para poder interpretar esses sonhos. Mas ninguém conseguia dizer ao rei o que era realmente que significava aquilo. Então o copeiro se lembrou de José e o faraó pediu para que José viesse para que interpretasse o sonho dele. E José disse que apenas de Deus viria essa interpretação. E o Senhor o abençoou, deu a interpretação e deu sabedoria para que José pudesse lidar com a grande situação que estava por vir. Porque o que significava o sonho do faraó era que haveria 7 anos de muita fartura, mas também 7 anos de fome. Faraó se agradou das palavras de José e o colocou como governador do Egito.
Olha só, de prisioneiro a governador do Egito. Ele era uma pessoa muito poderosa, só estava abaixo do faraó. E tudo aconteceu exatamente como José tinha falado. Houveram 7 anos de fartura, de muita comida, e também chegaram os 7 anos de muita fome e de seca. Mas lembra que eu falei que Deus tinha dado sabedoria para que ele soubesse lidar com a situação? José montou um celeiro para armazenar bastante comida. E então, quando chegou o período de seca, as pessoas iam até lá para poder comprar de todas as regiões, porque apenas ele tinha armazenado a comida. E quem foi lá? Quem foi lá comprar comida? Sim, os irmãos de José. Mas José fingiu que não tinha visto e tratou eles como outros estrangeiros. Chegou um momento que José já não conseguia guardar aquilo. E então ele foi até os irmãos, ele chorou e os irmãos ficaram assustados quando o reconheceram, quando viram que era o seu irmão. Mas então José abraçou a todos, chorou e ele perdoou os seus irmãos. E ele disse que o Senhor tinha um propósito com tudo aquilo. Tudo aquilo que ele passou foi para poder salvar todo esse povo da fome. E então ele entendeu dessa forma e contou tudo ao faraó. E então ele conseguiu trazer a sua família, o seu pai, os seus irmãos para perto dele, para morar no Egito. E ele deu a melhor terra que havia no Egito para a sua família e os alimentou durante todo esse tempo com o que havia de melhor. Olha só que lição linda que a história de José nos traz. Uma história de amor, de perdão, de valorização da família. Ele conseguiu enxergar o cuidado de Deus e o plano de Deus se cumprindo na vida dele. E ele pôde perdoar a sua família e ali reconstruir algo dali para frente, para que pudesse viver bem e tranquilidade. E essa foi a história de hoje. Um beijo! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê.
a gente crê. Quando a gente crê.